Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Você sabe muito bem, um programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. O meu nome é Alessandro Spielborgs e a minha matéria é Direito Tributário. E você sabe muito bem como o nosso programa é formado, como que ele é constituído, são 3 grandes blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia de hoje, em que eu reservei um tema bastante interessante, versando sobre o direito tributário, a respeito da cobrança de tributos, ou especialmente quando que os tributos não podem ser cobrados. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você tem tanto participado, encaminhado as suas dúvidas, suas sugestões e muitas perguntas, e pode ter certeza que hoje é o dia que eu vou responder a sua dúvida. E no terceiro e último bloco, o X da questão. A X da questão esse, onde então nós vamos avaliar 2 testes justamente que tratam do tema do dia de hoje. E qual é o tema do dia de hoje? Exatamente aquele que fala um pouquinho a respeito das imunidades tributárias. Imunidades, mas não são quaisquer imunidades não são as mais conhecidas, muito pelo contrário. Eu vou falar no dia de hoje daquelas imunidades específicas, aquelas imunidades que às vezes você nem sabe exatamente, mas hoje você vai ter conhecimento delas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, não saiam daí, nosso programa só está começando, é mais um minutinho, eu já volto. Olá, gente, estou aqui de volta então para o nosso começo do nosso programa, nosso primeiro bloco, justamente o tema do dia, que é hoje, vou falar sobre as imunidades específicas. E você sabe, as imunidades específicas são temas bem peculiares, bem restritos, que podem versar, que certamente versam sobre impostos, eventualmente sobre taxas, sobre contribuições. Enfim, eu vou falar dessas grandes, famosas regras de não incidência, que às vezes você deixa passar em branco. Porque existem imunidades que são muito mais famosas do que essas que eu vou falar no dia de hoje. Mas eu não quero falar sobre as mais famosas. Eu quero falar sobre aquelas imunidades que você gostaria muito bem de saber, porque são essas que invariavelmente são perguntadas em questões, em provas e em concursos espalhados pelo país afora. As chamadas imunidades específicas. Pois é, e essas imunidades específicas, como é que eles funcionam? Quais são essas imunidades? Bom, a questão é o seguinte. Então, para a gente começar trabalhando com esse tema, pense da seguinte forma. É possível você dividir as imunidades em 2 grandes modalidades. É possível você chamar, então, entre imunidades específicas e imunidades genéricas. Essa classificação, que eu devo admitir que é uma classificação doutrinária, chamar, então, imunidades de específicas e genéricas, essa classificação é feita em virtude da extensão do benefício, em virtude da extensão da imunidade, do alcance da imunidade. Tem imunidades que são mais restritas, o alcance, portanto, não é tão extenso assim, e tem as imunidades genéricas, que têm uma extensão muito mais ampla do que qualquer outro benefício fiscal concedido pela própria Constituição Federal. As imunidades genéricas são aquelas, então, que têm condições de afastar todos e quaisquer tributos, ou melhor, todos e quaisquer impostos. Imagina só uma imunidade que você percebe, então, que diante dela você estará livre do pagamento de impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Bom isso, né? Pois essas imunidades genéricas são aquelas que afastam os impostos independentemente da competência exercida sobre eles, seja da União, seja dos estados, sejam dos municípios. Nós temos imunidades para todos e quaisquer impostos. São imunidades, neste caso, reunidas num mesmo dispositivo constitucional, no artigo 150, inciso 6º. Lá, nesse dispositivo, e repito o dispositivo para vocês, artigo 150, inciso 6º, nós temos 4 imunidades. Acompanha comigo. Lá nós temos a imunidade recíproca, também você deve lembrar da imunidade religiosa, nós temos ainda a imunidade condicional, bem como a chamada imunidade de imprensa. Imunidade recíproca, imunidade religiosa, imunidade condicional
e imunidade de imprensa. Qualquer uma dessas 4 imunidades são conhecidas como imunidades genéricas. E genéricas por quê? Porque elas afastam vários impostos, não 1, não 2, não 3 ou 10 impostos. Elas afastam todos os impostos. Quaisquer impostos que você imaginar, sejam eles federais ou estaduais ou municipais, serão afastados em virtude de uma imunidade genérica. Só para você se recordar, a imunidade genérica, ela então, no caso da recíproca, serve também para religiosa, para condicional e a imunidade de imprensa, elas têm como principal papel, de verdade, proteger ou preservar garantias constitucionais. Você diz, como assim preservar ou proteger garantias constitucionais? Só acompanha comigo. A imunidade recíproca. A imunidade recíproca, que veda a cobrança de impostos entre os entes políticos, ela tem por principal objetivo, principal papel, preservar o pacto federativo. Tudo bem? Imunidade recíproca. Ela protege o pacto federativo, de modo que a União não pode cobrar impostos dos estados, os estados não podem cobrar impostos dos municípios, os municípios não podem cobrar da União, enfim, e vice-versa. Lembrando ainda que a imunidade recíproca ela é extensiva. Segundo a Constituição, bem como segundo o Supremo Tribunal Federal, a imunidade recíproca, ela protege os entes federados e se estende, inclusive, às autarquias, às fundações e também às empresas públicas, bem como às sociedades de economia mista. As imunidades, ou a imunidade recíproca, portanto, ela afasta impostos federais, estaduais e municipais dos entes políticos, das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista, bem como das empresas públicas. Perfeito? Tá bom. E a imunidade, a segunda imunidade, é chamada imunidade religiosa. Bom, a imunidade religiosa também tem que proteger uma garantia constitucional, e aqui você já deve desconfiar, que ela protege justamente a liberdade de crença, a liberdade de liturgia. Essa é chamada imunidade religiosa. Dessa forma, então, qualquer entidade religiosa que você imaginar, seja qual ela for, né, uma igreja católica, uma igreja evangélica, você imaginar um templo budista, uma sinagoga, uma mesquita, um centro espírita, qualquer entidade religiosa estará livre da incidência de impostos. Não importa se são impostos federais, estaduais ou municipais. E tudo isso para quê? Justamente para preservar essa liberdade de crença, liberdade de liturgia. Mas eu tinha indicado para vocês também uma imunidade condicional. A imunidade condicional é aquela mesmo que está mais atrelada a algumas outras garantias constitucionais, como o pluralismo político, a liberdade de associação e, inclusive, a ordem social. A imunidade condicional, dessa forma, ela afasta a incidência de impostos sobre os partidos políticos. Qualquer partido político que você imaginar, ele está imune ao pagamento de impostos. Os sindicatos também estão imunes, lembrando que isso serve aos sindicatos dos trabalhadores, mas também essa imunidade condicional protege ou afasta a incidência de impostos sobre as entidades de assistência social e, inclusive, sobre as entidades educacionais, desde que sejam entidades estas sem fins lucrativos. Perfeito? Está faltando mais uma imunidade, a chamada imunidade de imprensa, e essa imunidade de imprensa também vem a proteger uma garantia constitucional, não podia ser diferente, esse é o papel dessas imunidades. A imunidade de imprensa protege justamente a sua liberdade, o seu direito de informação, o direito de se informar, né, e de ser informado, né, de informar, melhor dizendo, e de ser informado. Imunidade de imprensa. E só para lembrar, meus amigos, que a imunidade de imprensa, diferentemente das 3 primeiras que eu citei, a imunidade de imprensa é uma imunidade objetiva.